eu quero te dar uma excelente notícia. Você é uma pessoa inteligente. E quero lhe fazer um desafio para você descobrir qual é a sua inteligência. Geralmente, as pessoas estão habituadas a dizer: ah, eu não sou inteligente, será que ele é inteligente? Ah, aquele é inteligente, o outro não é inteligente. As pessoas estão habituadas a fazer uma classificação da inteligência como se a inteligência fosse uma coisa só, um tipo só. Mas a notícia que eu tenho a te dizer é que em 1983, um psicólogo americano, Howard Gardner, ele descobriu que existem 9 tipos de inteligências. Que a inteligência não é apenas um tipo de inteligência. E que as pessoas podem serem inteligentes naquilo que elas fazem de formas diferentes e fazendo coisas diferentes e diversas. Howard descobriu que existem essas 9 tipos de inteligência e irei falar para vocês quais são elas. Uma das que mais usado na escola, que é a lógico-matemática, que está relacionada com cálculos, né, com matemática. E as pessoas, por exemplo, que se formam em engenharia, que gostam muito de cálculos, são engenheiros, são pessoas que trabalham com cálculos, essas pessoas têm uma inteligência lógica bem desenvolvida, elas têm paixão por esta área. Outra também muito relacionada às academias, às escolas, às faculdades, é a inteligência linguística, que é a habilidade de falar bem, que é a habilidade de escrever bem, uma oralidade boa, uma boa retórica, uma boa oratória, que são as pessoas que escrevem, os escritores, por exemplo, os poetas, têm esse tipo de inteligência bem aguçada e bem desenvolvida. Um outro terceiro tipo de inteligência espacial, que é a capacidade de compreender bem as dimensões, os espaços. As pessoas, por exemplo, que têm a capacidade de desenhar bem, por exemplo, que conseguem compreender bem os detalhes de um desenho, que sabe fazer uma caricatura muito bem de um rosto de uma pessoa, que consegue compreender muito bem os detalhes, as dimensões de cada espaço. Isso é um tipo de inteligência muito importante também. Um quarto tipo de inteligência é a inteligência corporal sinestésica, que é a habilidade de utilizar o corpo, de dominar bem o corpo para desempenhar certas atividades. Por exemplo, jogar futebol. Neymar, por exemplo, um grande exemplo, é uma pessoa muito inteligente naquilo que ele faz, que é o voleibol e as outras atividades, a dança, por exemplo, uma atividade muito importante, e a pessoa, por exemplo, é muito inteligente nesse aspecto, nesta área, nesta natureza. Outro tipo de inteligência é a inteligência musical, por exemplo. Mozart, por exemplo, que era uma pessoa com uma grande inteligência musical, que tinha uma grande capacidade de compreender os sons, os ritmos, os toques, os timbres. São pessoas que sabem cantar muito bem, que sabem ouvir muito bem esses sons com uma certa delicadeza, fineza. São pessoas que têm uma inteligência, uma peculiaridade nessas inteligências, nessa área musical. Outro tipo de inteligência é a inteligência interpessoal, a capacidade de compreender bem as outras pessoas, a capacidade de fazer uma leitura boa dos gestos das outras pessoas, da linguagem corporal, uma pessoa que consegue compreender muito bem as emoções das outras pessoas, que são os psicólogos, sociólogos, que são vendedores, por exemplo, que têm uma grande capacidade de compreender e conversar com os outros. Outro tipo de inteligência é a inteligência intrapessoal, que é a capacidade de compreender mais a si mesmo, de compreender mais os seus pensamentos, de saber mais os seus sentimentos, saber mais sobre você e a partir daí se colocar melhor no mundo, se posicionar melhor no mundo e no meio em que vive. Outro tipo de inteligência é a inteligência existencial, que é a capacidade de compreender as coisas as perguntas mais importantes que eu diria no mundo, que é: por que estamos aqui? Qual a razão de todas essas coisas?
que vai além muito mais das razões práticas da correria do dia a dia, mas vai para um lado mais metafísico, que vai para um lado mais espiritual, que transcende muito mais ao físico e vai por razões mais espirituais. Nós precisamos disso. Precisamos de pessoas que nos dão a capacidade de compreender melhor a razão da vida e que são pessoas, como disse, filósofos, pensadores, religiosos como os pastores, padres e pessoas que têm uma grande compreensão do mundo metafísico. E a inteligência naturalista, que é a capacidade de compreender muito bem a natureza e o meio que se vive, que gosta muito de estar associado à natureza. Sabe aquelas pessoas que são apaixonadas por plantas, que são apaixonadas pela natureza, que gostam de estar ali e quer descobrir cada detalhe da natureza? São botânicos, biólogos e pessoas que trabalham e amam trabalhar no meio ambiente, têm uma inteligência e um fascínio muito grande para trabalhar no meio ambiente. Então são 9 tipos de inteligências e não se resume a apenas um tipo de inteligência. Todos nós temos inteligências, todos nós somos inteligentes. Cada um em uma determinada área. É possível que teremos 1, 2, 3 tipos de inteligência, ou às vezes até todas, se fôssemos um gênio, né? Aí termos todos esses tipos de inteligências. Mas todos nós devemos explorar e utilizar bem a nossa inteligência. Que Deus abençoe você, um grande abraço e tudo de bom.